De volta ao programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Vitalícia Levíssima Água de Marília, exija, peça, diga eu quero Vitalícia, a única água adicionada de sais do estado de São Paulo. Com a gente também a companhia agradável da Lapa Reforço de Fundações, na São Vicente 235, fone 3304-0334. O fim das trincas e rachaduras, Lapa Reforço de Fundações. Com a gente aqui, professor Dr. Luiz Domingos Melges, que é médico neurologista, falando sobre convulsões. A gente foi para o intervalo aí, já fez um apanhado geral aí no primeiro bloco sobre as convulsões, né? E agora o doutor está até especificando aí essa questão da epilepsia também, porque a epilepsia não é exclusivamente a convulsão, né, doutor? Então, isso que é interessante, porque existe uma classificação grande das epilepsias. A gente diz que, do ponto de vista técnico, médico, a gente divide epilepsia focal e generalizada. A generalizada entra a crise convulsiva. A generalizada pega todo o corpo. Focal é quando alguma parte do corpo tem essa manifestação elétrica que se manifesta ou com contrações no braço, ou na perna, ou às vezes com alterações da visão, quando pega a região do lobo occipital, né? Então, dependendo do local, você vai ter uma forma diferente de epilepsia, né? É interessante até, a epilepsia, quando a gente fala, né, é um termo que choca muito ainda a população, quando você fala essa palavra, assusta, né? E é interessante por quê? Porque está até na Bíblia, né? É uma das doenças mais antigas descrita no mundo, né? Que é a pessoa quando tinha as crises, né? E por isso que no passado era chamada mal comicial, ou seja, mal dos comícios, né? Porque quando às vezes a pessoa estava fazendo um comício no passado, a pessoa tinha uma convulsão durante o comício, né? E saía todo mundo correndo, né? Era um mau presságio que poderia acontecer ali, né? Você vê como é uma coisa que existe um estigma já muito grande, né? Então isso já vem lá de milhares de anos, essa questão da mais de 2.000 anos já vem a questão da descrição da epilepsia, né? Provavelmente já tratavam como algo espiritual. Até. Exatamente, era isso aí, era um mau espírito, por isso todo mundo saía correndo, né? Mal dos comícios, eles falavam. Então, durante muito tempo, a gente falava mal comicial, né? A epilepsia é um mal comicial. Isso estava dentro da medicina, descrito, né? Esse termo, felizmente, saiu. Mas, então, é uma doença que você vê que tem há muitos anos aí, né? E tem ainda esse estigma, esse medo, né? A pessoa, quando tem a crise convulsiva, né, assusta todo mundo, sai todo mundo correndo, ninguém fica, né, para ver. É até interessante, né? Que, ou às vezes querem fazer algumas manobras que podem prejudicar o paciente, né? A gente fala, não toca, põe de lado, se estiver vomitando, para não aspirar, né? Põe a pessoa de lado e deixa passar, dá 2, 3 minutos, passa, né? Protege para não se machucar a cabeça, né, braço, né? São os cuidados que você tem que ter com o paciente naquele momento, né? Mas as outras formas de epilepsia são mais, vamos dizer, leves em termos de manifestação clínica, né? A pessoa não assusta ninguém. Tem às vezes uma crise que a pessoa sai do ar, fica fora, começa a mastigar, fazer movimentos de mastigação, começa a querer pegar objetos, entendeu? E depois volta. Aí a pessoa fala, nossa, parece que a pessoa está ficando, né, meio maluca, né? Ele sai alguns minutos do ar. Não é a crise convulsiva, a gente diz que é uma crise epilética focal, não convulsiva. E é interessante a gente também tentar separar, né, de síncope, né? Quando o paciente tem uma queda. Então, tantas as vezes o paciente está bem, de repente ele, pumba, cai. Como é que eu vou diferenciar se esse paciente é uma crise por um problema lá de uma disfunção cerebral que leva, como eu expliquei, toda essa descarga elétrica que dá essas contrações, ou se é um problema de uma síncope que ele teve com um problema cardíaco, falha no coração, uma arritmia que não leva uma oxigenação correta do cérebro, né? De sangue e com isso falha a oxigenação. É porque, geralmente, o paciente, quando tem uma síncope, ele não tem essas contrações, né? Ele não se debate. E dura menos tempo até, porque quando a pessoa tem a síncope, cai, né? E automaticamente a circulação melhora quando a pessoa está deitada, né? Em pé, se tem uma diminuição de fluxo de sangue para o cérebro. Na hora que a pessoa deita, o sangue volta, né? Pela ação da gravidade, ele volta a ter um fluxo melhor. Então, a pessoa melhora quando ele está deitado, ele volta a si. Então, isso é importante para a gente diferenciar, né? Quando a pessoa sofre uma perda do sentido, né? Vamos falar assim, eu tenho um mal súbito e esse mal súbito fez com que eu perdesse o sentido.
Aí você vai perguntar, esse mal súbito como é que foi? Você perdeu o sentido e você contraiu, você se debateu, você bateu os braços, as pernas? Quem está perto vai dizer, não, ele não teve nada disso, ele só perdeu o sentido, ficou pálido, né? Ele não se movimentava. Então, isso não é crise convulsiva, isso é uma síncope. Diferente, então você vai ter que investigar fatores cardiológicos, fatores vasculares, né? Que levam a essa perda da consciência, né, temporária, e pode ser a principal causa que leva a isso são fatores cardíacos. Ou o paciente é portador de uma arritmia cardíaca, ou ele tem uma hipotensão, faz uma queda abrupta de pressão por algum processo de alterações vasculares que levam a isso, né? Então cai subitamente a pressão, ou até uma queda da glicemia, como eu disse, né? Cai a glicemia. Então o paciente tem uma queda da glicemia, com isso vai ter a perda do sentido. Difícil ter as contrações. Pode ter uma leve contração, pode ter um leve espasmo, às vezes durante a síncope, mas não esses movimentos que duram em torno de 1 minuto, né, se debatendo. E como eu disse, às vezes durante uma crise convulsiva a pessoa pode se machucar. Deslocamento de ombro, de mandíbula, são coisas graves. Até eu queria falar um pouco sobre isso, né, doutor? Como é que a pessoa que está ao redor deve se comportar diante de uma crise? Eu acho que você tem que ter assim muita calma, né? Você tem que ter primeiro... Até para desmistificar, o indivíduo pode morrer por conta da convulsão? A convulsão não. Raramente, o que leva até... Já respondendo a pergunta, o que leva mais à morte é quando a pessoa se afoga durante a crise convulsiva. Então, por isso que às vezes é comum a gente ver relato de pacientes epiléticos que vieram a falecer porque eles tiveram a crise durante a noite e ficaram sufocados pelo travesseiro, né? Então, vira o rosto e acaba não respirando, e esse período, então, leva uma falta de oxigenação e uma anóxia cerebral e vem uma parada cardíaca. A crise convulsiva em si, geralmente, não acontece nada em termos cardiológicos, a não ser que a pessoa tenha um problema cardiológico grave. Mas vamos considerar a pessoa normal. Então, a crise convulsiva, a pessoa não morre da crise convulsiva. Ela morre consequente à crise convulsiva, se ela estiver dirigindo, que é grave, né? Quantos acidentes pode acontecer a pessoa dirigindo? Se ela está em um local alto e tem a crise, pode, né, despencar. Por isso que é proibido até as pessoas, quando têm feito o diagnóstico de epilepsia, você não pode praticar paraquedismo, você não pode ser piloto de avião, né? Porque são situações extremamente graves que ali não tem como você controlar, né? Pode dirigir? Pode. Aliás, isso é uma das coisas que, voltando em relação a essa pessoa que atropelou aquelas pessoas lá no Rio de Janeiro, alguns meses atrás, né? Na praia de Copacabana, e vem essa questão, a pessoa que tem epilepsia, ela pode dirigir? Pode, não tem problema, desde que ela esteja controlada as crises, tomando a medicação correta e um período já longo, comprovando que não está apresentando crises. Então, a partir do momento que essa pessoa não está mais apresentando crise, tem controle da crise, tomando a medicação correta, né, e com controle médico, o médico pode liberar esse paciente a dirigir sem problema nenhum. O que não pode, como alegou aquela pessoa, que ele ficou sem tomar o medicamento, não sei. Não se sabe nem se foi crise convulsiva mesmo que ele teve, ou ele até colocou que era epilético para amortizar um pouco a questão jurídica, né? Então, isso tem que ser discutido agora. O problema é vão descobrir se ele tem epilepsia ou não, né? Mas não tem nenhuma contraindicação. Agora, é diferente você sendo piloto e você praticando algum esporte radical, né? E você sofrer uma crise, praticamente você pode ser fatal. Você consegue comprovar a epilepsia além do sintoma? Consegue. Existe o exame que você faz, o normal de eletroencefalo, que vai mostrar, você corre o eletro durante o período de minutos, ou se você está em dúvida se o eletro não provou, você pode monitorizar esse paciente 24 horas, ele ficar internado com vídeo, você grava esse paciente e corre esse eletro durante 24 horas. Então, se ele tem uma epilepsia, vai se manifestar no traçado essa descarga, não tem como. Ele pode não ter a crise,
Mas o exame vai manifestar os distúrbios, as alterações. Então, você confirma. Se o paciente, aliás, isso é importante para fazer o diagnóstico da conversão, como eu disse aqui na primeira parte. A conversão, por isso que chama crise conversiva, ou seja, você converte uma crise, né? Você simula uma crise que não é convulsão. Então, o distúrbio psiquiátrico, as pessoas que estão numa fase de extrema neurose, histeria, a histeria dá uma crise conversiva. E é muito parecida? Muito parecida, porque a pessoa imita muito. Só que tem um grande erro, como eu disse, quando a pessoa sai da crise conversiva, ela está bem. Primeiro, ela está bem, ela não se machuca, ela não morde, ela não urina, ela não tem nenhum trauma. Então, isso já é uma coisa para você suspeitar que não é uma crise convulsiva. E é interessante que na nossa história, na história da medicina, tem um quadro muito famoso que um dos maiores neurologistas do mundo, que praticamente iniciou a neurologia, Jean Charcot, ele tem um quadro que está, ele junto com os discípulos, inclusive nesse quadro, Freud estava presente nessa época, foi 1880 e pouco. Time bom, hein? Todos os grandes da medicina estavam lá, e tem uma pessoa que estava tendo uma histeria, e ele está segurando essa moça, assim, né, uma pintura famosa, pintura ou foto, não me lembro, e ele segurando e todos os discípulos ali em volta. Era uma foto até, dos discípulos em volta. E foi nesse momento até que houve uma mudança na vida do Freud, porque ele ia fazer neurologia, o Freud. Ele estava fazendo neurologia. E quando ele resolveu, ele questionou nessa época o Charcot sobre essa crise. Ele falava que não era uma crise neurológica, vamos dizer assim, né? Era uma crise diferente. E aí surgiu, quando ele foi estudar a psicanálise, que ele começou a estudar esses distúrbios psiquiátricos, né, que o indivíduo provocava uma doença, né? Através da psiquiatria, você desenvolve uma doença psíquica, né, e não uma doença com distúrbio orgânico, vamos dizer assim. E foi exatamente a partir desse momento que Freud tomou um caminho diferente na vida dele, que ele saiu da neurologia e criou a psicanálise, né? Doutor, em média, não sei se vai dar tempo de você responder, mas vamos tentar. Em média, existe uma idade assim mais suscetível ao indivíduo iniciar as crises? Então, você tem assim, quando a gente fala de epilepsia, né, você tem as crises já que começam na infância, a partir de 1, 2 anos de idade. Tem até a crise, é até interessante a gente comentar, a crise febril, que crianças desenvolvem crise convulsiva durante a febre. E essa crise convulsiva febril é interessante porque no passado achava que a criança era uma criança epilética, e não é. Você pode ter um fator, a febre seria um fator desencadeante por um distúrbio genético já que nasce, já tem antecedentes familiares e que desaparece com 5, 6 anos de idade. Então, antigamente, tratava a criança como se fosse epilético, e hoje não. Hoje você trata a febre e você pode dar um anticonvulsivante no momento da febre, para evitar a crise. Mas não há necessidade de você ficar tratando a criança direto com um medicamento anticonvulsivante. Deixa eu ir rapidinho para mais um intervalo, a gente volta na sequência para falar mais aqui sobre convulsões e também sobre epilepsia no Conexão de hoje. Não sai daí não que a gente volta na sequência, sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Vitalícia Levíssima Água de Marília e também com a gente a Lapa Reforço de Fundações São Vicente 235, esquina com Rua Paraíba, fone 33040334, fim das trincas e rachaduras. Até já.